Olá pessoal, aqui é a Mel Ferraz, você está no canal Literaturice e esse vídeo é todo especial para esse livro que é O Intérprete de Males, escrito pela Jhumpa Lahiri. Eu estou falando de uma escritora que nasceu na Inglaterra em 1967, mas ela é filha de indianos. Então ela cresceu com esse conflito geracional, na verdade com essa convivência entre culturas, então a cultura dos seus pais e a sua própria, que é de uma pessoa que nasceu e cresceu em um outro país que não o de seus pais. Por conta disso, nós temos nesse livro, que na verdade é uma coletânea de contos, várias histórias que abordam esse trânsito cultural. Seja porque nós temos aqui personagens, protagonistas que estão em outro país, ou até mesmo na Índia, como no caso de dois contos aqui, ou porque eles são descendentes de indianos, enfim. Nós temos toda essa questão sendo colocada em pauta e, mais do que isso, trazendo para nós aqui, leitores, eu posso dizer como leitora do Brasil, para nós aqui do Ocidente, uma cultura ou uma abordagem que pouco vemos. Aqui no Brasil, a literatura oriental, a cultura oriental, seja ela qual for, de qual país for, ela é muito ausente. Então eu fico muitíssimo feliz de ter tido contato com a Jhumpa Lahiri, essa foi a primeira vez que eu li um livro dela, e isso foi proporcionado pela tag Experiências Literárias. Aqui nós temos esse livro lindíssimo, né, que veio no kit de setembro, eu acho. Porque justamente é uma escritora muito reconhecida, muito falada e de quem eu nunca tinha lido nada. Mais feliz ainda estou eu trazendo esse vídeo para vocês, apresentando essa obra para você ou discutindo-a com você que leu, porque sim, vou dizer para vocês, já vou adiantar, eu amei quase todos os contos aqui, e os que eu não amei, eu gostei muitíssimo. É muito difícil isso acontecer com coletâneas de contos comigo. Geralmente tem um ou outro conto que eu não gosto, ou que é muito mediano. Aqui, até mesmo os que eu menos gostei, ainda assim eu gostei bastante. Eu dou esse crédito, na verdade, à narrativa que a Jhumpa Lahiri elabora aqui. Ela é muito descritiva, algumas pessoas não gostam disso, mas aqui eu acho que por se tratar de contos, de ter que ser algo mais breve, não incomoda ninguém. Até porque isso compõe todo esse cenário de culturas em trânsito. Então isso é legal, porque enquanto ela está descrevendo comidas, a culinária que aqueles personagens desenvolvem, a gente aprende como que é a culinária na cultura da Índia, né? Que aqui é focado na Índia. Então, isso é muito legal no livro, gostei bastante. Por isso, por N coisas, eu acho que essa leitura aqui, ela traz muita experiência para o leitor, sabe? E mesmo que esse livro traga à tona uma cultura bastante diferente da nossa, ainda assim é como se os problemas apresentados em cada um dos contos fossem passíveis de acontecer com cada um de nós, seja a nossa cultura qual for. Então, por exemplo, um dos contos que eu mais gostei, que justamente dá título à coletânea, que é Intérprete de Males. Nós temos esse guia turístico que está ali na Índia, acompanhando um casal dos Estados Unidos a um templo ali com seus filhos, seus 3 filhos. E esse trabalho, na verdade, é um bico seu. Ele trabalha principalmente para um médico como o intérprete de seus pacientes que falam uma outra língua, que não a do médico, e que, portanto, ele precisa falar para o médico o que esses pacientes sentem, ou seja, os males desses pacientes, inclusive o diagnóstico do médico para esses pacientes. Então ele vai interpretar os males, as doenças. Mas mais do que isso, aqui é uma tentativa da esposa desse casal aí americano de colocar para ele um outro mal seu. É um que não se trata de doença reconhecida pela sociedade, mas sim de culpa. Não vou dizer o porquê, o que traz essa culpa dela à tona, mas ela vai se confessar, entre aspas, para ele e esperar algo em troca dele, que não é um julgamento, coisa que ele vai fazer. Esse jogo de palavras, brincar com a ambiguidade que uma palavra pode ter, é lindo aqui na narrativa dela. Não acontece apenas nessa história, mas em outras que possuem, por exemplo, objetos com simbologias bastante importantes para o enredo. Tem uma outra história aqui que eu gosto bastante, talvez seja a minha preferida, que é Quando o Sr. Pirzada Vinha Jantar. Acontece uma coisa bastante que me instiga bastante aqui, que é
a narrativa acompanhar a perspectiva de uma criança, é um olhar infantil. Porém, nós que não somos crianças, nós temos um olhar nem tão ingênuo quanto esses serzinhos, né, que acompanham a história, que filtram a história pra gente, de certo modo. E aqui ela mora nos Estados Unidos com seus pais, que são descendentes de indianos, e eles recebem como visita o Sr. Pirzada, que é um indiano, mas que está estudando nos Estados Unidos, e ele teve que deixar a sua família de esposa mais 7 filhas para trás, lá na Índia. Acontece que a Índia passa pela partição, que aconteceu em 1947, que foi um dos eventos mais conflituosos e violentos que o mundo já viu. Isso porque, depois de 200 anos de imperialismo britânico, a Inglaterra acaba concedendo a independência à Índia, que acontece de cindir, vamos dizer. Ela se parte em 2 países, aí nasce o Paquistão e a Índia, e um conflito civil que vai gerar estupro, assassinato e de tudo mais que você pensar. Esse cenário está rolando enquanto o Sr. Pirzada se encontra nos Estados Unidos. Há esse sentimento de angústia, de muito medo envolvendo esse personagem, mas também os pais dessa garota que sabem, têm ciência do que acontece no mundo e principalmente na Índia. Ela vai tateando o que está acontecendo, o contexto, aos poucos, até começar a entender um pouquinho o que tudo aquilo significa, o que tudo que ela vê no jornal, que os pais assistem, né, na TV, em determinado horário com o Sr. Pirzada, com essa visita, o que tudo isso significa. Vejam, é essa questão do olhar ingênuo que nós já não temos mais, mas que nós ali de certa forma vivenciamos, nos colocando numa situação bastante difícil. Eu não vou mencionar todos os contos, são muitos, mas falando do terceiro, que talvez seja o terceiro meu preferido, que é uma questão temporária. Abre o livro, abre a coletânea e traz à tona um acontecimento diferente que vai transformar, de certa forma, a vida dos protagonistas, um casal que enfrenta uma crise. Isso porque precisam enfrentar durante alguns dias 1 hora de desligamento da energia. Vão ficar sem luz durante o jantar e é aí que algo acontece. Marido e esposa são forçados a se comunicar, a conversar durante esse episódio, né? Durante essa 1 hora. E é aí que eles vão confidenciar coisas que durante todo o casamento eles não contaram um para o outro. Isso vai aproximá-los um pouquinho, mas não o suficiente para que algo aconteça, algo que eles estavam precisando para o relacionamento. Nós sabemos o que está acontecendo, temos ciência disso e assim ficamos angustiados, muito mais do que cada um desses personagens. É muito triste esse conto. Logo no primeiro eu já chorei, assim, já me emocionei muito. A narrativa da Jhumpa Lahiri tem esse poder, tem essa sensibilidade tão pronunciada. Eu gosto de histórias que constroem muito bem o enredo, o contexto ali do enredo. E aqui os contos, eles têm um equilíbrio temático entre eles, certo? Por isso que é uma coletânea. Mas em relação à teoria do conto, há uma ideia clássica em relação à forma, né, desse gênero, que na verdade teria que ter brevidade e um efeito. Os contos aqui são breves e eles também têm um efeito. Por mais que não tenham um clímax, ou pelo menos todos, um clímax assim que surpreenda a gente. Foi Edgar Allan Poe que definiu essas 2 principais características do conto e eu posso dizer para vocês que cada uma das histórias aqui possui um efeito bastante impactante em nossa leitura. Por isso que eu não consegui deixar de gostar de pelo menos um deles, né? Um dos contos aqui. Bom, essa foi a minha leitura de Intérprete de Males. Se você ficou curioso a respeito de spoilers, de saber um pouquinho mais de cada um dos contos, ou de pelo menos quase todos, vou deixar aqui linkado um vídeo com spoilers que eu fiz lá pro canal da Tag Experiências Literárias. Lá eu estou mais livre para contar sobre os acontecimentos, né, do enredo de cada uma dessas histórias. Se você gostou desse vídeo, dessa minha indicação de hoje, não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. A gente se vê numa próxima, então um grande beijo e até lá. Tchau, tchau!